Você tem autoridade espiritual? O que a Bíblia diz sobre isso? Vivemos em um tempo onde muitos falam com ousadia, mas poucos têm autoridade. Há quem grite, mas o inferno não se abala. Há quem declare, mas o céu também não responde. Então, a pergunta que não quer calar é: você tem autoridade espiritual ou apenas está acostumado com a linguagem religiosa? A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que carregavam autoridade vinda do alto. Moisés abriu o mar, Elias chamou o fogo do céu, Pedro curou com a sombra, Paulo expulsava demônios até com os lenços. Mas o que esses homens tinham que nós precisamos resgatar? Hoje, no Papo Generoso, nós vamos mergulhar fundo na palavra para entender o que realmente significa ter autoridade espiritual e o que a Bíblia ensina sobre isso. Eu sou o pastor Paulo Afonso Generoso, este é o Papo Generoso e hoje, para essa conversa tão necessária, eu recebo com muita alegria um amigo, um teólogo, um dos pastores de nossa igreja e que ama a palavra e tem dedicado também a sua vida ao ensino bíblico. Ele é o pastor conferencista e professor de teologia. Bem-vindo ao Papo Generoso, o pastor Anderson Machado. É um prazer ter aqui para essa conversa tão essencial. Pastor Paulo, para mim é uma alegria poder estar aqui contribuindo com um tema tão relevante, porque a gente vive momentos em que as pessoas não sabem que autoridade vem de Deus e às vezes coloca ideias que a Bíblia não diz. Então eu tenho certeza que será um tempo de crescimento em que nós iremos falar sobre a vontade de Deus para a igreja especialmente e o que é a autoridade que vem de Deus. Tenho certeza que vai ser momentos de muito crescimento. Amém. E a gente vai fazer algumas perguntas, pastor Anderson, para nós trabalharmos essa questão, né? Ótimo. Por exemplo, como diferenciar a autoridade espiritual de uma posição religiosa ou de liderança humana? Pastor, esse tema, ele é um tema que causa dúvidas. Porque hoje as pessoas acabam falando o seguinte: não, olha, eu tenho autoridade espiritual, então eu posso tudo, porque Deus me constituiu, eu sou anjo da igreja, eu sou apóstolo, né? Hoje a gente tem essa visão apostólica muito arraigada, em que todos estão debaixo de uma liderança, debaixo daquilo que Deus colocou. E quando a gente vê a luz das Escrituras, nós vamos ver que a autoridade espiritual ela é compartilhada. A autoridade espiritual, acima de tudo, vem de Deus. Deus que é a autoridade espiritual da igreja, Deus é a autoridade espiritual de todos nós. E Deus compartilha essa autoridade. E essa autoridade é compartilhada através dos dons espirituais, através da vocação a qual Ele estabelece para alguns, a fim de um propósito. E qual é o propósito? Sim. O propósito é realmente promover, proclamar o reino de Deus. Então, Deus dá autoridade à igreja para este fim. Então, a autoridade não é um melhor do que o outro, muito pelo contrário, a autoridade é para servir. É para servir. Então, essa é a temática. E isso se contrapõe na Antiga Aliança, porque na Antiga Aliança nós vamos observar que Deus escolhia pontualmente alguém para que pudesse ter autoridade. Mas agora, a igreja ela é escolhida, a partir de Atos 2, para que através dessa autoridade dada por Deus, a igreja possa ser, conforme diz o apóstolo Paulo, dispenseira dos mistérios de Deus, né? Isso mesmo. Então, eu creio que a partir desse entendimento é que nós vamos desenvolver essa visão da autoridade espiritual, que é a partir desse prisma, né? Do compartilhar de Deus para com a igreja. E o senhor já adiantou a segunda pergunta que eu ia lhe fazer, que é quais exemplos bíblicos, né? Aí eu vou estender essa pergunta, pastor, mais claros nos mostram essa autoridade sendo exercida na Bíblia, né? Quais os exemplos bíblicos? Porque hoje se vive muito de experiencialismo. Exatamente. E algumas pessoas acham que têm experiências e acham que essa experiência é como se Deus desse dando autoridade. Desse autoridade. E não é, tem né? muita gente que tem verdade. experiência, mas não tem autoridade. É verdade. Sem dúvida. Então, os exemplos bíblicos são fundamentais para o nosso papo, né? Muitos, exatamente. É o que traz o que a gente chama de
posicionamento, né? É Sim. o que a gente consegue entender na prática o que é autoridade, né? E, com certeza, a Bíblia ela está repleta, em especial no Novo Testamento. A gente vai ver isso muito claro, isso, né? Com toda certeza. Alguns homens que, inclusive, como Paulo, né? Paulo. Até o lenço que ele carregava. Exatamente, né? pastor. A sombra de Pedro. Exatamente. A subida em Atos capítulo 3, na Exatamente. porta do templo, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, Isso te dou. isto eu te dou. Então, essa autoridade, ela me parece que está sendo manipulada em muitos lugares. Né? Sem As dúvida. pessoas estão manipulando. E as pessoas precisam saber e distinguir quando é uma autoridade de Deus ou quando é uma autoridade humana imitando a autoridade De Deus. Essa temática, pastor, é que Jesus combateu. Jesus ele combateu isso quando ele se opunha aos fariseus. Porque os fariseus ele tinham uma autoridade até religiosa e a pseudo-autoridade espiritual por parte dos judeus que entendiam que os fariseus eles eram escolhidos, eram aqueles que estavam ali a serviço de Deus. Mas Jesus batia de frente, por quê? Porque não é o propósito do fariseu realizar a obra de Deus, era apenas para que ele pudesse mostrar, para que ele pudesse dizer, para que ele pudesse mostrar com as suas ações, com o seu jeito, aquilo que de fato Deus dizia. E na verdade a gente tem que partir do entendimento de que Jesus estava dizendo o seguinte: vocês são sepulcros caiados. Por quê? Porque vocês não refletem aquilo que Deus é. Então eu tenho autoridade para servir, para temer, para promover, para que Deus possa ser adorado. Né? Então, pensando nisso, que a gente vê no Novo Testamento, aquela palavra que Jesus, antes de se ascender em glória, Lucas vai deixar registrado isso, ficar em Jerusalém. Lucas 24, 48. Lucas 24, 49, né? Exatamente, 48. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque é um perigo, pastor, tendo uma autoridade, tendo o domínio de tudo. E Deus pensando nisso, Deus fala: calma aí, essa autoridade não vem do homem, vem da minha pessoa, eu compartilho com todos. Todos no reino estão debaixo de uma autoridade e estão delegados a exercer a autoridade. Por isso que Jesus falou: ficai, buscai, porque haverá um tempo em que o Espírito de Deus será derramado e a partir desse derramamento todos irão executar a autoridade que Deus outorga à igreja, Deus outorga aos seus. E é a partir desse compartilhar é que então a obra de Deus será realizada, sem religiosidade. Isso, a sua colocação é interessante, porque Jesus pregava, curava, e as pessoas viam que ele tinha autoridade para fazer aquilo. Exatamente. Ou seja, ele não era manipulado e não manipulava. Exatamente. Ele era a autoridade em si. A autoridade. E ele prometeu isso aos discípulos, porque a palavra, nós temos, você que conhece um pouco do grego, né? E sabe discernir duas palavras, a exousia e a palavra dínamos. Exato. Que são diferentes. Sim, sim. Porque muitas pessoas precisam entender o que é autoridade e o que é o poder. Exato. Esse dínamos, que é uma palavra importante em Atos capítulo 1, né? O dínamos é consequência da exousia, né? Isso. Autoridade. Né? Da autoridade. Então, a pessoa, para exercer autoridade, ela precisa ter essa ação do Espírito Santo. Exatamente. Porque hoje a gente vê muitas pessoas usando de autoridade que não vem de Deus. Que não vem de Deus, exatamente. Nós temos um caso na Bíblia de um homem que viu o apóstolo Pedro fazer milagres e ele ficou impactado porque ele era mágico. Fazia magia e usava as mãos. Quando ele viu Pedro impor as mãos e as pessoas serem curadas, ele falou assim: eu quero comprar esse poder. Exatamente. O senhor acredita que essa história bíblica ainda tem respaldo nos nossos dias? Pastor, eu diria que respaldo bíblico não temos, mas em que muitos se colocam nessa posição, Isso aí. Isso com toda certeza, porque às vezes a gente vê claramente, em nome de Deus, pessoas manipulando, querendo para si uma autoridade a fim de mostrar uma performance. E muitas vezes essa performance, essa autoridade, ela pode ser até momentânea, mas ela não é consubstancial, ela não vai reverberar um resultado. Porque a autoridade, ela não é apenas para dizer: olha, eu tenho poder, conforme o senhor falou,
para a glória de Deus, né, através dos milagres, né, através dos dons, sejam eles os 9 dons espirituais, ou os dons ministeriais, ou os dons relacionados à fraternidade, enfim. A gente vê que esse poder do Espírito é dado para que Deus, para que Cristo seja glorificado, para que Ele realmente venha a ser o destaque, não para que a pessoa possa se autopromover, porque isso não vai produzir alicerce. E a gente vê isso muito claro nas redes sociais, pastor. As pessoas parecem que estão querendo usurpar o poder. Usurpar a verdadeira autoridade. A autoridade espiritual, ela é delegada. Ela é delegada. É Deus quem concede. E algumas pessoas Exatamente. que não têm, usurpam isso. E as pessoas são iludidas por essa autoridade. Exatamente. E as pessoas acham que a pessoa tem autoridade, mas quem tem o discernimento de Deus vai entender. Porque se a gente ler Mateus 7:29, a Bíblia diz que ele os ensinava com quem tem autoridade. Não é que poderia ter, com quem tem autoridade. Sim. Ou seja, foi dado a pessoa. E lá em Lucas 10:19, Jesus chamou os discípulos e disse: eu vos dou poder. Eu vos dou. Tanto que ele, quando comissionou os discípulos para pregarem o evangelho e fazerem milagres, os discípulos voltaram extasiados, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitavam. E Jesus via Satanás cair. Ele via o Satanás ser expulso. Ele via Satanás liberar as pessoas, porque a palavra daqueles discípulos era uma autoridade que Jesus deu a eles. Exatamente. Então hoje, isso é fundamental para o evangelho. Claro, ter a autoridade de Deus. Mas existem os imitadores. Sem dúvida, sem dúvida. Existe muita gente imitando, querendo ter uma autoridade que não tem. Nós temos na Bíblia, no capítulo 19 de Atos, versículos 13 a 16, os filhos de Seva, que não tinham autoridade. Exatamente. E as pessoas, às vezes, são iludidas por isso. É verdade. Por isso que Jesus falou para os discípulos, ele está falando para a igreja. Ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos desse dínamo. Exatamente. Que nos remete a palavra dínamo, a palavra dinâmico e a palavra dinamite. São 3 palavras que defluem dessa palavra. Eu vos dou poder. Eu vos dou poder. E os discípulos foram para o cenáculo buscar isso. Claro. Sim. E parece-me que algumas pessoas não querem buscar e querem ter. Exatamente. Você percebe isso nesses dias? Sem dúvida, pastor. Eu acho que, se nós observarmos de modo geral, as pessoas elas querem parecer aquilo que não são. Porque a gente tem que entender que a Bíblia ela vai apresentar um fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é o fundamento de Cristo. Por isso que Cristo falou assim: Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê que o fundamento de Cristo é que dá a base para todo tipo de autoridade. E muitas vezes essas pessoas, elas não estão fundamentadas no fundamento de Cristo. Então acabam falando aquilo que muitas vezes não é para ser falado. Tem atitudes até heréticas. Alguns são até hereges, usando o nome de Deus, se dizendo de Deus e não são, porque se contradiz com o que a Bíblia diz. Mas é importante que esses que têm autoridade, pastor, possam, antes de tudo, de exercer algo que Deus compartilha, que tenha experiência com Deus. Que eu acho que, tenho certeza, é o que falta hoje em muitos. Muita gente hoje quer ter autoridade ou quer sair de uma posição para outra. Um exemplo, a pessoa mal aceitou a Jesus e de repente 3 meses, 4 meses já é um pastor. Mas a Bíblia diz claramente que existe um modelo a ser seguido, um fundamento a ser seguido. Então a autoridade, ela é importante, sim, Deus compartilha sim, mas é preciso seguir alguns ritos, alguns posicionamentos. E acima de tudo, a com o Espírito Santo. Que isso marca, é o que o senhor falou, o exousia, a autoridade que o Espírito traz à igreja, e a partir dali o resultado que a igreja, então, aqueles que são vocacionados, são chamados, têm autoridade por Deus, passa a ter o dínamos, né, o poder do Espírito, né? E aí sim, as coisas vão ser realizadas sobre uma ótica, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o espiritual compreende. Então, como ter autoridade espiritual se nós não entendemos aquilo que Deus é, o fundamento de Cristo? Então, essa realidade hoje que a gente está vivenciando é pessoas que não têm
um compromisso com Deus, que não anda com Deus, não tem experiência com Deus e fala em nome de Deus, sendo que não é de Deus, não tem essa autoridade. Passa a ter muitos consideram até uma autoridade religiosa, mas não é a verdadeira autoridade espiritual. Isso é fundamental. É. A gente precisa separar a autoridade humana da autoridade de Deus. De Deus. As pessoas que têm Exatamente. autoridade de Deus, elas no mínimo precisam ter intimidade com Deus. Exatamente. Agora, é importante a gente salientar também, pastor, que muita gente está usando as suas experiências como se as suas experiências pudessem ser Preponderantes e para exercer essa compartilhar autoridade. essas experiências. Veja Isso é um bem, problema. a gente sabe que experiências pessoais não fazem teologia. Sim, sim. Experiências pessoais não fazem teologia. Ou seja, não é porque Deus apareceu, me deu uma visão, alguma coisa, que eu vou criar em cima dessa experiência que eu Sim. tive, desse experiencialismo, que aí é diferente. É diferente, né? exatamente. Tornar-me uma pessoa que tem autoridade de Deus. Porque uma das grandes virtudes de um homem, que a gente vai descobrir se ele tem autoridade, é a sua humildade. É a marca, né? Pedro pastor? cheio de Isso. autoridade. Paulo cheio, os aventais de Paulo eram levados. Você não vai ver uma expressão de Paulo, uma expressão de Pedro, dos apóstolos, usurpando, se achando. Usurpando o lugar de O Deus. lugar de a Deus, que a verdadeira autoridade não é dele. Exato. Tanto que um homem que quis Exatamente. esse poder, Pedro chegou para ele e ele queria, Senhor, dá-me esse dom. Ele falou assim, olha, tu está julgando que o dom de Deus se compra com dinheiro? Nossa. Me parece que isso está acontecendo. As pessoas estão Exatamente. comprando essa autoridade, mas no desenvolvimento, na prática, tudo Se se contradiz. contradiz. Totalmente. Por quê? Exatamente. Porque Deus não precisa de pessoas que se achem. Claro. Deus precisa de pessoas que queiram se encontrar com Ele Sem dúvida. continuamente. E uma das grandes maneiras é buscar essa intimidade Sem com Deus. dúvida, sem Porque as dúvida. pessoas não tendo intimidade com Deus, É. não podem ter autoridade. E a autoridade, ela é algo tão poderoso que torna o homem humilde. Humilde. Ele tem, e humildemente, ele desenvolve o ministério sem que Sem as dúvida. pessoas precisem bater palmas para Palmas. ele. Essa é a verdadeira autoridade. Porque a autoridade, ela não se impõe, né? Não pastor? ela propõe, mas ela, não impõe. ela não impõe. A pessoa, naturalmente, ela é respeitada. As pessoas observam e veem que realmente ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Né? Vê que sobre aquela pessoa há uma autoridade espiritual, a verdadeira autoridade espiritual. Né? O problema é que as pessoas, muitas vezes, ela quer ter essa autoridade pela força, ter essa autoridade pela imposição, é o que nós estamos falando, e não ter essa autoridade por aquilo que já é natural, ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito. A Bíblia vai propor lá o fruto do Espírito em Gálatas 3, Isso. muito claro ali, um desses frutos é a humildade. É. Sempre a autoridade espiritual, ela propõe o servir, começando com Cristo, né? Depois reverberando na igreja e através dos ministérios da igreja. Então, Deus me capacita para qual fim? Para servir, para eu compartilhar, não para que eu possa ser o cara, né? Que esse é o problema. Esse tem é o sido problema. Não, eu tenho autoridade e muitas vezes as pessoas acabam perdendo o link, perdendo o propósito do reino. E infelizmente está acontecendo hoje dentro das igrejas, pastor, essa mudança de valor. Muita gente se acha que tem autoridade e pode tudo. Tem autoridade e acaba trazendo e reverberando o papado dentro da igreja. E, na verdade, todos nós somos para um propósito, para um fim, Sim. para uma autoridade real. Então, ele delega, o que o senhor falou, ele delega sobre nós para um propósito. Né? Então, esse é o problema de, hoje, muitos que não estão sabendo, não estão tendo o time de entender que essa autoridade, ela não é humana. Ele acha que não conhece os limites. Ele né? não conhece os limites. Até onde a minha capacidade ela pode me ajudar no Exatamente. desenvolvimento do meu ministério, do meu Exatamente. talento, porque até a capacidade, Deus nos dotou de 3 capacidades. Exatamente. Né? A capacidade de sentir, a capacidade de escolher e a capacidade de saber. De saber. Então nós temos essa capacidade. Mas quando nós apresentamos isso ao Senhor, e Deus potencializa isso. Exatamente. E Ele então nos usa. Mas Deus também vai escolher pessoas que tenham intimidade. Isso é fundamental, pastor. Meu irmão, Isso é fundamental. muita gente não entendeu É o caminho da intimidade. verdade. Porque o caminho da intimidade é o caminho que vai levar a você buscar a face
até serve de alerta para os crentes que Com ficam só certeza. buscando as mãos de Deus. Todo mundo só quer as mãos de Deus, só quer bênção, só quer bênção, quer bênção. Todo mundo quer bênção. Ninguém quer E aí servir, né? tem alguém que oferece bênção. A forma, Não até às importa, vezes, para eles não importa, ele quer a bênção. Então, quem busca as mãos de Deus, tem a bênção, mas não tem intimidade. Não tem intimidade. Agora, quem busca a face de Deus tem É intimidade. muito forte. Então, precisamos ter É verdade. intimidade. Quem tem intimidade, todo homem de Deus que tem intimidade com Deus é uma pessoa humilde. Exatamente. Porque sabe E se ele, colocar. e ele tem autoridade. Exatamente. Ele tem autoridade. E ele usa aquela autoridade para o reino. Para o reino. E não para o seu engrandecimento pessoal. Exato, O seu enriquecimento pessoal. Porque nessa esteira tem muita gente que um dia o Senhor vai dizer, ué, mas Senhor, eu preguei, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Verdade. Tem muita gente que os céus não conhecem. Meu Deus, isso é muito forte, pastor. Não conhecem. Por quê? Porque não tem intimidade. Exatamente. Ele é conhecido por multidões, mas os céus não Não conhecem. conhece. Porque há uma usurpação de uma autoridade que as pessoas não têm, mas essa autoridade, por vezes, é manipulada. Exatamente. Acaba sendo até mesmo um ato de magia. Exatamente. Porque Deus não está em alguns negócios onde as pessoas não têm a humildade de reconhecer que elas não são nada. Exatamente. Mas tudo vem dele, ele é o Senhor. Ele é o a ele centro. toda a honra, toda a Toda a glória. glória. Ele não é só Glória o a centro Deus, do é. universo, ele é o centro de todas as coisas e deve ser o centro das nossas vidas. Exatamente. Então, A autoridade, pastor, eu percebo que as pessoas elas acabam entendendo a autoridade como performance. isso. Então, isso, pastor. alguém que está muito destacado, alguém que tem muitos seguidores, Isso. alguém que tem a pseudo-autoridade. É, E não não é, é assim. não é. A autoridade é para outro fim, é para outro propósito. É o propósito do servir, é o propósito de você ter as ferramentas necessárias para a execução do ofício daquele que é vocacionado, daquele que tem autoridade. Então, isso é um grande problema, pastor. Quando a gente percebe que o homem está em destaque, que a autoridade máxima, seja na igreja, ou seja qualquer outra, é o homem, essa não é a autoridade que vem de Deus. Essa não é a autoridade verdadeira espiritual. Porque nós vamos ver as ações dos discípulos, e aí a gente destacaria Paulo, em todas as ações deles, sempre a figura central era o Senhor. Eles não eram um espetáculo. Exatamente. Você lendo Atos capítulo 8, quando a igreja foi dispersa, Deus, o Espírito Santo que revestiu a igreja, deu capacidade à igreja para enfrentar as lutas, as reveses, os ataques. E as multidões saíram. Diz a Bíblia que os que iam dispersos iam por toda a parte anunciando o Evangelho. Olha só, eles não eram pessoas que estavam à deriva. Exatamente. Não. Exatamente. Um texto também que eu posso usar como referência, Atos capítulo 27. Paulo dentro do mar Adriático, no meio de uma tempestade, 14 dias, sem luz, de sol, de estrela. Exatamente. Eles não tinham mais. Paulo, tem um versículo do capítulo 23 que Paulo diz assim, chegamos a perder a esperança de nos salvar. Meu Senhor. Estava à deriva. Ele estava acompanhado possivelmente de Lucas, diz, perdemos a esperança de nos salvar, tamanha a tempestade. Mas quando aqueles homens que estavam ali viram que a embarcação ia naufragar, eles ouviram um ruído de possivelmente ondas, acharam que tinha terra, a ilusão de ter terra. E Paulo, então, estava orando ao Senhor, passou orando à noite, quando eles perceberam que tinha ondas, ele falou, se tem onda tem praia, se tem praia, tem terra. Então, eles tentaram cortar as amarras do barco para descer. O homem de Deus, cheio de autoridade. Olha que autoridade. Ele chegou assim, vocês tentarem escapar, morrerão. Se tentarem escapar, morrerão. Paulo estava dizendo, não saiam do barco, fiquem no barco. Mas aquele que tem autoridade entende o propósito. Exato, o propósito de Deus. Aquele barco iria mais adiante, bater num arrecife e se espatifar. Mas quando aqueles homens ameaçavam cortar as amarras para soltar o batel, o barco pequeno, para fugir, Paulo disse, não façam isso, porque se tentarem escapar, morrerão. Para dizer uma palavra dessa, pastor Anderson, tem que ter autoridade do céu. Entender o que Deus o que Deus está dizendo. O que Deus está falando. E outra coisa, reverberou aquela autoridade. Os homens pararam de cortar as amarras. Eles falaram assim, não, é melhor a gente ficar no barco. Mas o barco iria naufragar, como aconteceu. Mas nenhuma alma pereceu. E provavelmente tinha marinheiros experientes que poderiam dizer assim, calma, Paulo, é bem assim. Eu tenho experiência, mas eles sei o que eu estou fazendo, mas ouviram o homem que tinha. Um homem que tinha autoridade. Essa autoridade. Pastor Anderson, vem de Deus. Essa autoridade
nos parece estar faltando hoje. Sem né? dúvida, pastor, sem dúvida. Porque Sem naquele dúvida. momento havia 276 vidas, incluindo a de dúvida. Paulo. Pastor, Era uma responsabilidade muito grande para um homem, diante daquela realidade, de saber que ele não tinha experiência nenhuma de marinha, de mar, De mar. de navio. Ele não Exatamente. tinha experiência, mas ele tinha a autoridade de Deus para Exatamente. dar um stop na intenção dos marinheiros experientes em fugir de um barco que estava indo a pique Exatamente. por causa de uma palavra. De uma Então, palavra. uma palavra Faz a diferença. faz a diferença. Exatamente. É o que disse o centurião. Exatamente. Dize-me somente uma palavra e o meu criado Sarará. ficará curado. Curado. Uma palavra. Então hoje a gente tem muitas palavras, Exato. mas o senhor não acha que está faltando autoridade? Pastor, muita autoridade, porque eu percebo hoje, olhando para a mídia, muitos líderes que já não têm mais a voz profética na igreja, não são respeitados. Eu vejo muitos escândalos hoje em muitas igrejas em que o pastor ele deveria ter essa autoridade, essa direção dada por Deus, e às vezes as pessoas elas não ouvem mais. Isso é muito lamentável, porque aquele que tem autoridade espiritual é aquele que porta aquilo que Deus está realmente querendo dizer, querendo falar. Então, eu conheço pastores, principalmente pastores que hoje já estão na sua tenra idade, em que não tem muitas instruções, não tem muita teologia na sua definição, mas tem em si uma experiência, tem autoridade, e o que ele diz, o que ela diz, pastor, a gente para ouvir porque é Deus falando. Então, o que falta hoje é essa pessoa que realmente possa ter essa autoridade, e eu não estou falando que não tenha, mas eu estou falando que está difícil, e ser reconhecida isso por parte daqueles que estão debaixo do aprisco de Cristo. Né? Então, o senhor citou o exemplo de Paulo. Em nenhum momento nós vemos que algum marinheiro se levantou, porque o que ele falou era a voz de Deus. Era a voz de Deus. Então, isso é a prova de que Deus está dirigindo, Deus está conduzindo, Deus está dando autoridade, e essa é a prova que a gente vê naquele que realmente tem a verdadeira autoridade. É quando a pessoa ela fala e nós paramos para ver, não, realmente está sobre o fundamento de Cristo. Está sobre a vontade de Deus. E ninguém fala absolutamente. Você pode até discordar em algum ponto ou outro, mas se a pessoa falou, não, realmente faz sentido, é coerente. Tem coerência com aquilo que está sendo falado. Então o que falta hoje é exatamente isso em muitas pessoas, essa verdadeira autoridade. E essa autoridade ela não é imposta. Essa autoridade não é determinada pela influência, seja ela qual for. Ela é dada por Deus. Né? Essa autoridade é dada por Deus. A verdadeira autoridade é Deus que delega para que ele realmente seja o centro, para que ele seja glorificado. Agora, o senhor acredita que hoje estejamos vivendo autoridade espiritual manipulada no meio evangélico? Porque a gente percebe um aumento exacerbado de pessoas que se dizem profetas. Meu Deus. E diga-se de passagem, nunca foram e nem serão. Exatamente. Porque não há arrependimento. Nós vemos aí muita gente vivendo de ministério de milagres, que por vezes são autossugestão. As pessoas não são curadas de fato. Exatamente. São manipuladas. São manipuladas. Há muito engano. Exatamente. Isso também, pastor, em Mateus capítulo 24, Jesus já advertiu. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Exatamente. E haverá muitos falsos profetas. Exatamente. Eu acredito que nós estamos vivendo a geração dos falsos profetas. Sem dúvida, sem dúvida. Que não têm autoridade para administrar suas próprias vidas, mas estão querendo administrar a vida das pessoas. Exatamente. Estão à base de recursos financeiros, estão buscando fama, buscando likes, buscando nome na internet. Exatamente. Tem muita gente que tem milhões de seguidores. Exatamente. Que é famosa aqui na Terra, mas que lá no céu ninguém conhece. Nem conhece. É verdade, pastor. Ninguém conhece no céu. Sem dúvida. Porque tem milhões de seguidores, porque as pessoas estão se esquecendo que a palavra de Deus é a maior autoridade que nós temos. A Bíblia Sagrada. Exatamente. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz que toda a palavra de Deus é pura. É pura. E escudo é para os que dela confiam. Então, hoje a nossa defesa contra
essa Defesa da avalanche fé, né? de defesa da fé. É a palavra. É a palavra, exato. E outra coisa, parece-nos que muitos que têm autoridade espiritual para combater estas heresias estão se acuando, Sem dúvida. estão medrosos em relação É. ao volume Exato. de pessoas que, sem autoridade espiritual bíblica, Bíblica. estão exercendo influência em milhares de pessoas. Exatamente. É o politicamente querendo ser correto, enquanto a Bíblia diz que não é correto. Não é? Isso tem que se posicionar. Então, assim, hoje as pessoas elas querem ser aceito, pastor, e muitas vezes a Bíblia contradiz aquilo que é o politicamente correto, e as pessoas se calam porque querem ser aceitos. É. Então, aqueles que têm a verdadeira autoridade, a autoridade dada por Deus, eles não temem. Se preciso for, eu morro, mas o nome de Cristo é glorificado. Então, a gente precisa de pessoas que realmente falem em nome de Deus, as pessoas que se posicionem, as pessoas que realmente façam a sua defesa na fé, doa quem doer, naquilo que realmente, o que a Bíblia determina, o que a Bíblia está escrito. Jesus falou isso, né? Quando Satanás veio até ele e diz assim, olha, certamente isso tudo te darei, se tão somente me adorarem. E Jesus falou, não, Satanás, está escrito, não só do pão viverá o homem, Isso. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a autoridade que o senhor mencionou, ela pressupõe a vontade de Deus e também pressupõe estar alinhado com as Escrituras. É. Então, as Escrituras mostram a verdadeira autoridade daquele que Deus o chama, que Deus vocaciona. Né? Então, a gente vive hoje um momento em que as pessoas querem essa autoridade pela força, querem essa autoridade não pela experiência, não pela delegação dada por Deus, e não pelo reconhecimento. Porque a autoridade, quando vem sobre a pessoa, você tem um reconhecimento. As pessoas reconhecem, porque as pessoas param para entender. Não, É o espiritual, né? É o pastor? espiritual. Porque o As que não é pessoas espiritual é enganado. É enganado. E a gente vive a geração do engano. Exatamente. E essa geração do engano foi Jesus quem disse. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, O amor de muitos. o amor de muitos se esfriará, e surgirão muitos falsos profetas. Isso não está se cumprindo hoje? Sem dúvida. Não temos dúvida que está se cumprindo. Sem dúvida. E aí, que enganarão a muitos. Uhum. Não é um número reduzido, a muitos. É. E, se possível, até os escolhidos. Aos escolhidos. Porque a grande questão é que as pessoas, ao invés de buscar a essência da palavra, estão buscando todo esse aparato Exato. formatado por uma teologia relativista. É verdade. Estão prometendo um céu Exatamente. É uma que teologia não, liberal, né? um céu que não existe. Um Exatamente. céu aqui na terra. E as pessoas estão em busca disso. A verdade é que há muita gente sendo enganada porque querem ser enganadas. Querem ser enganados. Sem Por quê? dúvida. Sem dúvida. A enganação está satisfazendo aos seus próprios interesses. Exatamente. E aí colocam a palavra de Deus em segundo plano e vão atrás de líderes De líderes. religiosos, de pseudos pregadores É verdade. que não tem Bíblia. O camarada mal saiu de um seminário feito por correspondência, Exatamente. já se acha pastor. Pastor, 5 meses de crente, 6 meses. Já Então, se acha pastor. E para quê? Ele não Já- sabe já nem é a pastor. responsabilidade de um pastor. Verdade. Ou seja, e aí tem os que dão um púlpito para esses meninos. Meninos. Esses meninos A gente tem na fé. presenciado isso nas e pior que redes tem sociais. muito menino na fé e menino mesmo. Menino. E aí um pastor que tem a autoridade de Deus, ele tem que ter o discernimento do Do Espírito. para dizer, não, aqui não. Exatamente. Aqui a gente vela É. pela palavra, a gente quer servir a Deus na beleza da sua santidade, verdade. nós não aceitamos. É lamentável, pastor. É a lamentável, gente vê lamentável. muitas igrejas dando até o púlpito para essas pessoas que claramente não têm autoridade de Deus. Não tem autoridade de Deus. E isso é o grande problema hoje, né, das pessoas quererem ser aceitas pela influência humana. A gente tem que ser aceita pela vontade de Deus. Né? E o Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia. Muita gente hoje não quer viver o Evangelho de Cristo porque esse Evangelho acaba indo na contramão, muitas vezes, daquilo que realmente a Bíblia ensina. Então, eu quero ter autoridade, mas não quero viver na autoridade. Então, Ou debaixo de ou autoridade. debaixo da autoridade. Esse é o outro ponto, pastor. Esse é o Tem problema. muita gente que está usando de autoridade, mas não está debaixo de uma autoridade. De autoridade, exatamente. E eu não estou falando da autoridade divina. Não. E já não estão mesmo. Exatamente. Mas não estão nem debaixo de uma autoridade espiritual. E são meninos. A Bíblia diz lá em 2 de Coríntios que a autoridade que o Senhor nos deu é para edificação e não para exaltação
e não para manipulação, e não para enriquecimento, para os interesses e próprios, não para atender às demandas pessoais, exatamente, e ao gosto do freguês. É. Porque só podemos dizer isso. É. As pessoas estão se alimentando de uma farsa e, infelizmente, estão esperando um céu, que eu não sei por aonde vai ser esse que céu. Que tipo de céu é esse? A Bíblia diz em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias espirituais. Exatamente. Essa galera não quer nem obedecer aos guias espirituais. Não tem nem igreja, pastor. Não tem igreja. As pessoas, você pergunta para pseudos pregadores que se acham que têm autoridade de Deus. E aí, nem igreja tem. Pastor Anderson, eles estão exatamente como Saul. São reis, mas perderam a autoridade. Perderam a autoridade. O Espírito de Deus se saiu. O Espírito já se afastou. Se afastou. Porque Deus não compactua com isso. Exatamente. E, além disso, não quer obedecer à voz de Deus. Exato. Porque quando Deus disse para Saul assim, ó, fica aqui, faça isso. Né? E quando Samuel disse, olha, não faça nada, me espera que eu virei. Exatamente. O que acontece? As pressões da vida fazem as pessoas repensarem o compromisso. E isso, pastor, é uma linha tênue à rebelião, à rebeldia. Porque as pessoas, quando não querem se submeter à vontade de Deus, acabam indo contra aquilo que Deus é. E aí, se o Espírito de Deus se afasta, conforme aconteceu com Saul, o que vai acontecer? Muitas vezes é rejeitado. E quem é rejeitado por Deus, pastor, olha, é lamentável. A Bíblia diz que pessoas que não temem a Deus, elas são condenadas ao inferno. E isso é lamentável. Rejeita a obra do Espírito Santo. E muitas vezes não tem nem perdão. Então tem muita gente brincando com Deus. Isso é lamentável. Usando de ironia, de língua estranha, imitando coisas espirituais, achando que tem autoridade e não tem autoridade nenhuma. E isso é algo assim abominável. E isso beira a rebeldia. Essa rebeldia, isso vai contra aquilo que Deus é. Então, assim, eu vejo gente falando em nome de Deus, mas que já estão rejeitados. Que sobre ele já não tem mais a graça, o temor, né? Então isso é muito triste, pastor, muito triste. Na Bíblia nós temos o caso de um homem que viu quando Pedro perguntou para os discípulos, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele disse, não, nós nem ouvimos falar que há Espírito Santo. Então Pedro impõe as mãos sobre ele e falaram em línguas. E creu o Bar Jesus. Ele creu e de contínuo estava com os discípulos. Mas quando ele viu Pedro impor as mãos, as pessoas serem batizadas, ele já pegou a carteirinha de dinheiro dele, o cartão de crédito. Calma aí, eu vou comprar. E disse, quanto vocês querem por esse dom? Aí Pedro disse, olha, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Exatamente. Essa história, ela se repete. Porque tem gente que comprou ou quis comprar uma coisa e não conseguiu, então falou assim, bom, eu não tenho isso, mas deixa eu imitar. Exatamente. Está dentro de um contexto, né? Está dentro de um verdade, contexto. É verdade. Só que a palavra de Pedro foi muito dura para ele. Né? É verdade. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque cuidas que o dom de Deus se compra com valor, com dinheiro. Com dinheiro, exatamente. Né? Arrepende-te de teu mal, para que porventura te seja perdoado. Do teu pecado. Eu acredito que essa realidade bíblica, ela ainda existe nos nossos dias. Mas o senhor falou algo, pastor, que muitos pastores estão perdendo, o discernimento. Essa capacidade de Pedro entender, olha, que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Então, as pessoas hoje estão perdendo esse discernimento. Eu percebo que alguns pastores, né, por achar que vai atrair multidão, se permite isso. E isso é lamentável. Então, são pastores que realmente foram separados por Deus e acaba perdendo, às vezes, esse time, esse tempo, e acaba deixando se seduzir pela moda e esquecendo de que o que traz crescimento para a igreja, isso é até um outro tema, mas que está dentro de um contexto, é a graça, o poder, é a presença do Espírito Santo. Né? A história de Simão o Mágico, ela parece que se repete. Ela se repete. Simão Mágico. É verdade. E a grande questão é que as pessoas ficam assistindo esses falsos curandeiros pela TV e vê que há multidões. Então, influencia pessoas a quererem ser tal qual aquele que está fazendo aquele trabalho ali. Sem dúvida. Então, certo, existe muitos instrumentos de Deus. Exatamente. Muita gente sendo usada por Deus. Mas tem muita gente também enganando. E aí, o que acontece? O espírito das trevas, o espírito do inferno, do engano, né? Do engano, ele manipula a mente das pessoas. As pessoas, de uma forma, vamos dizer assim, inocente, entre aspas, se envolvem com isso. Claro. Infelizmente, nós estamos nos deparando
com uma verdadeira falta de autoridade Falta de espiritual. autoridade. Porque é preciso que se levantem também pessoas para apontar isso, Sem para dúvida. combater isso, porque enquanto a gente não combate, esse Simão mágico está crescendo. Está crescendo. Porque a vida cristã, ela é feita de renúncia, Exatamente. Exatamente. é feita de entrega. Aquele que não negar a si mesmo. Isso, então as pessoas precisam entender isso. Ter Exatamente. autoridade espiritual sobre o demônio, sobre o inferno, o homem tem que estar cheio de Deus. Cheio de Deus. E não cheio de conhecimento, cheio de teologia, cheio de artifícios. Mas esse é o problema, pastor. Ninguém mais busca a presença de Deus como deveria buscar. Ninguém no contexto imediato, né? Então, eu entendo, pastor, que é preciso que para que haja autoridade e a autoridade seja restaurada em muitas igrejas e para que o povo reconheça e entenda, é preciso que haja a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, fazendo com que através dos dons espirituais haja um crescimento, haja a autoridade de Deus realmente sendo reverberada sobre a igreja, né? Então, é preciso o povo orar mais. É isso aí. É preciso o povo jejuar mais. É preciso o povo buscar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, para que esses Simões mágicos não tenham primazia. Porque, pastor, eu tenho certeza que tem pessoas que falam em nome de Deus, mas são usadas por Satanás e o pessoal está glorificando. Infelizmente. Infelizmente, isso é uma realidade. Bom, pastor Anderson, nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Já acabou, pastor? O céu reconhece Tão bom. vozes que vêm de vidas que de fato se renderam. Muito bom. E eu quero terminar esse papo generoso, que hoje não está muito generoso, né? Mas esse papo generoso, o céu reconhece vozes que vêm de vidas rendidas. Amém. Autoridade espiritual não se compra, não se ensaia, não se grita, se vive. É verdade. Tenho certeza que muitos que nos acompanham vão sair deste episódio com mais um temor, mais zelo e mais um desejo sincero de viver em autoridade e não apenas em religiosidade. Exatamente. E a você que nos acompanhou até aqui, não basta parecer forte no púlpito se não tem joelhos no secreto. Não basta falar em nome de Jesus se você não anda com ele. Não basta achar que você é quando você já se perdeu. Exatamente. Que o Senhor nos leve a um novo nível de intimidade. Glória a Deus. Entre as mãos de Deus e a intimidade, eu prefiro buscar intimidade. Exatamente. Porque a intimidade não me traz bênção, mas me traz também a presença de Deus. Glória a Deus. Santidade e autoridade. Intimidade, santidade e autoridade. 3 coisas que você não pode abrir mão. Que Deus te abençoe. No próximo Papo Generoso, nós vamos estar tratando mais um assunto muito importante para o seu enriquecimento espiritual. Se você gostou deste bate-papo aqui, Papo Generoso, olha, aperte aqui, deixe um like, se inscreva no canal da AD Betel, né? Faça seu comentário, pode falar o que Deus está colocando no seu coração, escreva nos comentários, mas não deixe de dar o seu like, porque nós queremos que essa mensagem alcance muito mais pessoas. E se você fizer isso, vai nos ajudar, porque o YouTube vai reconhecer que é importante, que tem muita gente assistindo, então vai dar publicidade a isso e nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, porque estamos aqui tratando de um assunto que é muito sério e que precisa até ser comentado um pouco mais. Deus te abençoe e até o próximo Papo Generoso.